Oi, pessoal. Vamos falar aqui sobre esse PDF da função. Esse assunto é bem simples, tá, gente? Não tem nenhuma dificuldade. Mas aí só precisa ter um pouco de atenção, tá? Então, deixa eu só fazer aqui alguns comentários antes. Toda vez que você vê esse link aqui, ó, se você clicar, esse íconezinho, né? Se você clicar em cima dele, ele vai te levar para o vídeo do YouTube, esse vídeo que eu estou gravando, tá? Então, se você clicar nele, ele vai te levar para esse vídeo no YouTube, tá bom? Quando eu estiver fazendo os exercícios, procura dar pause no vídeo, tenta fazer, e aí você, então, depois você dá play de novo e vê se você acertou, para você já ir testando para ver se você está entendendo o assunto, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre essa ideia de função. Ela é basicamente o seguinte, gente. Vou pôr uma situação aqui só para você poder entender melhor isso. Então, observe a seguinte situação. A Alberto, a Bruna e a Sandra, eles desejam comprar 3 terrenos vizinhos, com 100 metros quadrados, com 120 metros quadrados e um outro com 150 metros quadrados, respectivamente, tá? Então, o Alberto vai pegar o de 100 metros quadrados, a Bruna 120 metros quadrados e a Sandra o de 150 metros quadrados. Para saber quanto cada um pagará pelo terreno, pode-se montar essa tabela aqui, tá? Então, o Alberto, ele quer um terreno de uma área de 100 metros quadrados. O preço por metro quadrado é igual para os três, tá vendo? De R$ 400 por cada metro quadrado, tá? Então, R$ 400 por cada metro quadrado. E aí, então, você tem aqui o preço do terreno. O do Alberto vai dar 40 mil, da Bruna dá 48 mil e da Sandra dá 60 mil. Porque é o seguinte, se esse aqui é o preço por cada metro quadrado, então se ele está comprando um terreno com 100 metros quadrados, então 100 vezes 400, você tem os 40 mil. Se você pegar o 120 vezes 400, né? Porque você tem 120 metros por metro quadrado, vezes 400, você tem os 48 mil. Se você pegar 150 metros quadrados vezes 400, você tem os 60 mil. Tá? Então, levando em consideração todos os dados da situação acima, responda as seguintes questões. Quanto uma pessoa pagaria se desejasse comprar um terreno de 200 metros quadrados? Tá? Então, simples, né, gente? Aqui a gente pode já ir direto aqui para essa outra questão aqui, que pede para você escrever uma sentença que relacione a área e o preço do terreno. Então, o que é uma função, gente? Vamos tentar definir a função já aqui. A função aqui ela é o seguinte, ela depende, o preço do terreno depende da área do terreno, certo? Então, o preço do terreno ele é calculado em função da área do terreno. Quando muda a área do terreno, muda o valor a ser pago, o preço do terreno, tá? Esse valor aqui, ó, não muda, tá vendo? Então, se você aumenta o valor, a área do terreno, o valor a ser pago vai aumentar também, ó, tá? Então, isso que é função, tá? De forma bem simples. Você pode escrever uma sentença matemática para demonstrar matematicamente como funciona essa função aqui. Então vamos fazer isso porque aí vai facilitar a gente responder essas outras questões aqui, tá? Então vamos lá. Você tem um preço fixo, um valor fixo. Qual é o valor fixo igual para todos? Ó, esse 400. Então é 400, certo? Então esse 400 é por cada metro quadrado do terreno, que é a área do terreno, né? Então isso aí muda, né?
Olha lá, isso aqui pode mudar. Pode ser um valor maior, pode ser um valor menor. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de x, ó, tá? Porque eu posso mudar esse valor. Isso vai ser igual o preço do terreno. O preço do terreno. Certo? Então, se você tem um terreno com 100 metros, então quanto que vale x? X vale 100. Então, fica 400 vezes 100, que vai dar os 40 mil. Tá? Te dá o preço do terreno, 40 mil. E assim por diante. Esse valor aqui, ó, ele vai mudando. Né? Então, essa ficou sendo a fórmula para o cálculo da área desse terreno, do preço do terreno. Ó. 400 vezes o valor do x. Tá? Onde x é a área do terreno. Aqui ele está falando, está perguntando, ó, quanto pagaria se desejasse comprar um terreno de 200 metros quadrados? Bom, então, de acordo com a fórmula, esse x aqui é a área do terreno. Se ele tem 200 metros quadrados, então fica 400 vezes 200. 2 zeros, mais 2 zeros, 2 vezes 4, 8. Ó, 80 mil, tá? Lógico que você já tem aqui ó, de 100 metros quadrados, que dá 40 mil. Se você está dobrando aqui, você está dobrando aqui, então 80 mil, tá? Bem lógico isso. Então, você já tem a equação matemática, você já tem o valor para comprar para pagar num terreno de 200 metros quadrados, certo? Aqui vai dar 80 mil. E a outra pergunta aqui, o preço do terreno varia de acordo com o quê? Que a gente acabou de falar, né? Ele vai variar de acordo com esse item aqui. O que é esse valor de x? É a área do terreno, tá? Então, o preço do terreno ele está variando de acordo com a área do terreno, tá? Qual é a área do terreno comprado? Olha aqui essa pergunta aqui, ó. A área do terreno comprada por uma pessoa se ela pagou 90 mil. Bom, se você já tem a fórmula, então aqui é 400, né, que é esses 400 reais, vezes a área do terreno, então eu não sei quanto que é a área do terreno, mas eu sei que tem que dar um valor de 90 mil. Ó, 90 mil. Certo? Então é só eu resolver, eu preciso achar o valor do x. Como que eu faço para achar aqui o valor do x? Gente, uma equaçãozinha simples. Né? Então vamos lá, para tirar esse 400 daqui, é só eu dividir por 400, né? Se eu dividir aqui, tem que dividir aqui também. Então aqui tiro 2 zeros, tiro esses 2 zeros, 900 dividido por 4. Se eu dividir por 2 aqui, vai ficar 2 e aqui vai ficar 450. Se eu dividir aqui por 2, fica 1. Por 2 fica 225. Então, se ele pagou 90 mil reais, a área do terreno é igual a 225 metros quadrados. Tá? Gente, esse raciocínio você tem que ter. Tá? O objetivo aqui é você desenvolver esse raciocínio. Tem que saber o que ele está perguntando. Então, aqui mais do que nunca, vocês vão ter que aprender aquilo que eu falei para vocês. Tem que aprender a ler o exercício, ver o que ele está te dando e entender o que ele está te perguntando. Tá? Então, vamos continuar aqui. Ó. Considere uma outra situação. Ó. Um pedreiro cobra 30 reais por metro quadrado. Por metro quadrado não, por metro quadrado. De parede rebocada, tá vendo? Então ele cobra 30 reais por cada metro quadrado da parede rebocada. Observe na tabela a seguir o valor que ele irá receber de acordo com a área das paredes que ele vai rebocar. E eu recomendo o seguinte, que você pare o vídeo, responda as perguntas que ele está fazendo aí, né? Lê isso aí com carinho.
Aqui não tem exercício, né? Não, não tem exercício aqui. Tá? É mais uma questão, só mesmo para você entender o contexto. Tá? Então aqui, ó, área rebocada. Ele é 20 metros quadrados, então o valor que ele vai receber é R$ 600. Por quê? Aqui, ó, ele não cobra R$ 30 por cada metro quadrado. O que é fixo aí? Os 30, né? Então, R$ 30, ele é fixo. Agora, esse metro quadrado aqui, por metro quadrado, ele não vai aumentar ou diminuir? Isso aí, então, é variável, não é? Então, 30 vezes x, que é variável, certo? Isso aqui vai ser igual o quê? O valor em reais, o valor pelo pagamento, né? O valor do pagamento. Vamos escrever assim. O valor do pagamento que o pedreiro vai receber, tá? Então, se ele está rebocando 20 metros quadrados, ó, então ficou 30 vezes 20 vai ser igual ao valor do pagamento, que é R$ 600. Está aqui, ó. Tá? Agora, se esse valor de x aqui é 30, então é 30 vezes 30, que dá 900, e assim por diante. Tá? A gente já fez aqui, olha aqui, ó, isso daqui, ó, que é a equação que faz parte do cálculo de quanto esse pedreiro vai cobrar e de quanto ele vai ganhar. Tá? É isso aqui, ó. Isso aqui é a equação dele. Então aqui, ó, quando temos uma relação em que uma grandeza é função de outra, a correspondência entre cada valor de uma grandeza e cada valor da outra é expressa por uma sentença chamada lei de formação. Ó, lei de formação da função. Tá? Ou lei da função. Então o que é essa lei da função? É isso aqui. Ó. Porque se você, com essa função, com essa equação aqui, ó, você consegue calcular o valor que esse pedreiro vai ganhar quando ele rebocar qualquer quantidade de parede. Tá? Se ele rebocar 1 metro quadrado, você tem um valor. Se ele rebocar 300 metros quadrados, você vai saber o valor que tem que pagar para ele. Tá? Então tá aqui, ó, a lei de formação. É só você montar a equaçãozinha. Só presta atenção no seguinte, ó. Para não precisar escrever isso aqui, ó, valor do pagamento, sabe? O outro lá que a gente fez também, colocar aqui, ó, preço do terreno, tá vendo? Para você não precisar escrever isso, o que a gente faz? A gente identifica isso com uma outra letra, ó. Aqui, ó, tá vendo? Então a gente diz assim, ó, y é igual a 30 vezes x, tá? Isso. Dessa forma a gente identifica essa função. A gente sabe que esse valor aqui, ó, ele depende da solução dessa conta aqui, tá? E essa conta aqui, ó, só pode ser feita dependendo do valor que você vai colocar aqui, tá? Então vamos continuando aqui, ó, variáveis. As grandezas valor a ser recebido pelo pedreiro e área de parede rebocada são chamadas variáveis da situação apresentada. O valor a ser recebido pelo pedreiro é a variável dependente. Ó. O valor recebido, então a gente fez lá, y é igual a 30, né, vezes x. O valor a ser recebido pelo pedreiro é a variável dependente. Ó. É esse aqui, esse valor aqui. Porque esse valor ele depende da solução dessa conta. Pois ele depende da área da parede da área de parede que vai ser rebocado. Então, a área da parede rebocada é a variável independente. Tá? Então, isso daqui ó, é independente. A única coisa que ela depende é você colocou o valor aqui, você vai ter o quanto foi feito de reboque na parede, quanto que você vai
receber. Simples assim, tá? Então essa daqui é o independente. Essa daqui é a dependente, porque o valor dela depende desse resultado aqui, tá? Então grava bem isso, ó. Dependente, independente. Dependente porque ela depende do valor aqui, ó. De você solucionar isso daqui para ter esse valor aqui, tá bom? Então isso chama lei de formação da função. Lei de formação. Tá aqui, ó. Tá? Isso aqui é a lei de formação. Tá bom? Então, essas atividades aqui, gente, ó. Agora sim, ó, dá um pause no vídeo. Pega essas atividades, tenta fazer. Vê o que você entendeu, né? Vê o que você entendeu, vê o que você não entendeu. Sempre o seguinte, gente, eu vou resolver eles, mas presta atenção no seguinte, toda vez que você tiver, se você ficar com dúvida, você vê que não tem jeito, você assistiu o vídeo, assistiu de novo, tentou fazer o exercício, você não entendeu, você vai pegar, faz um print do exercício, ou vê o que é que você não entendeu, manda para mim, que se precisar eu faço um videozinho bem rápido e mando para você, tá? Eu faço um vídeo bem rápido e mando para você, explicando exatamente qual é a sua dúvida, tá? Como se eu estivesse atendendo você lá na sala mesmo, né? Individualmente, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Vamos ver isso daqui, ó. Uma indústria produz embalagens biodegradáveis. Sua produção é de 600 unidades por hora. Ó, 600 unidades por hora. O que é fixo? 600. 600 unidades por cada uma hora. Mas eu posso fazer isso, eu posso trabalhar mais de uma hora, eu posso trabalhar 2 horas. Então, eu posso mudar essa parte aqui, da hora, né? Então eu posso chamar essa parte da hora de x. Então fica 600 vezes x, né? E vai ser igual ao quê? A produção. É importante você saber o resultado disso vai resultar no quê? Na produção, ó. Sua produção é de 600 unidades por hora. Se for 2 horas, então é 2 vezes 600 dá 1.200. Fica 1.200 unidades de produção, tá? Então, beleza. 600 vezes x, isso aqui é a hora. Eu posso mudar essa hora. Ela pode aumentar como ela pode diminuir, tá? Esse daqui não muda. O 600 não muda. Esse daqui é o meu termo dependente, certo? Eu dependo do valor dessa conta aqui para saber a minha produção. Ele depende dessa conta aqui, ó, dessa parte aqui. Ó. Então vamos lá. Em 10 horas de trabalho, quantas embalagens vão ser produzidas? Beleza. Aqui, ó, já temos aqui a lei de formação. Então, lembra que a gente, em vez de escrever isso aqui, a gente vai colocar o y. Então vamos fazer assim, ó. Y é igual a 600 vezes a quantidade de horas. Então, se ele trabalhou 10 horas, então y vai ser igual a 600 vezes 10. Y é igual a 6.000. Então, aqui a gente já sabe, ó, aqui vai dar 6.000. 6.000 unidades de embalagens biodegradáveis, tá? Letra B. Para produzir 4.800 unidades de embalagem biodegradáveis, quantas horas são necessárias? Opa, beleza. Então a gente já tem aqui a lei de formação, ó. Ele quer saber esse valor aqui, ó. Então ele já está te dando isso daqui, ó. Então vamos lá. Então esse valor já tem, ó. É 4.800. 4.800 é igual o 600 vezes as horas. É isso que ele quer que você descubra. Em quantas horas ele precisa para fazer 4.800. Então ele quer saber o valor do x. Bom, se eu estou multiplicando aqui, ó, eu vou dividir. Dividir por 600, que eu vou tirar esses 600 daqui. Se eu estou dividindo ali, tem que dividir aqui também. Então aqui, ó, vai cancelar, vai ficar só o x.
aqui eu simplifico aqui, tirando os dois zeros. 6 vezes 8, 48. Então x é igual a 8. 48 dividido por 6 dá 8. Então, para fazer 4.800 embalagens, ele precisa de 8 horas. Tá? Aqui ele precisa de 8 horas. Deixa eu apagar tudo isso aqui, que está bem poluído aqui. Então, deu para entender, gente, como funciona? Não tem dificuldade se você se dedicar a entender o que tá, todo esse processo, do que você está fazendo. Tá? Então veja aqui, a letra C. Podemos afirmar que o número de embalagens biodegradáveis produzidas é função do tempo de produção? Então aqui, ó, esse valor aqui, ó, ele depende então do valor do X? Depende, né, gente? Porque se você coloca mais horas, isso aqui aumenta. Se você coloca menos horas, isso aqui diminui. Certo? Então, sim. Sim. Ué, por quê? Porque se você aumentar as horas, o número de embalagens aumenta. Se você diminuir as horas, o número de embalagens diminui. Tá? Então aqui, escreva uma lei que relacione o número de embalagens biodegradáveis com o tempo em hora. A lei de formação. É isso aqui, a gente já fez. Tá? Então, quando for trabalhar com esses exercícios, gente, a primeira coisa, já vai lá, já faz isso daqui. A lei de formação. Y é igual a 600 vezes x. Ó. A lei de formação. Você tem a lei de formação, você viu como ficou fácil de fazer tudo? Dava para fazer sem ela. Você ia acabar usando ela, não tem jeito. Tá? O exercício 2. A área A de um quadrado é dada em função da medida do lado. Então vamos lá. Um quadrado. A área dele é dada em função do lado. Isso é lógico, né, gente? Porque a área é lado vezes lado. Certo? Escreva a lei dessa função e identifique a variável dependente e a variável independente. Então vamos lá, gente. Ó. Então a primeira coisa aqui que eu tenho que verificar é o seguinte. Ó. Vamos fazer a lei de formação disso daqui. Bom, se eu quero a área desse quadrado, qual é a fórmula da área de quadrado? Não é lado vezes lado? Então se eu pegar lado vezes lado, o que eu vou encontrar? A área, não é? Então eu vou chamar a área de y. Eu posso escrever assim. Ou eu posso escrever assim, ó, y é igual a L ao quadrado. Mesma coisa, certo? É um quadrado, os dois valores aqui são iguais. Então, isso daqui é a lei de formação. Tá? Então, vamos analisar aqui o que ele está pedindo. Ó. A área de um quadrado é dada em função da medida do lado. Beleza. Escreva a lei dessa função. Escrevi. Tá aqui. Isso aqui é a lei dessa função. Agora identifique a variável dependente e a variável independente. Bom, a área dessa figura vai depender, não depende de você resolver essa conta aqui. Se o lado aumentar, esse valor aqui aumenta. Se esse lado for menor, esse valor aqui fica menor. Certo? Então qual que é o dependente, qual que é o independente? Esse aqui é o dependente, né? Porque ele depende que esse daqui aumente ou diminua. Então vamos lá, variável dependente é o y. A variável independente é o lado. Ok? Deu para entender isso, né, gente? Acho que tá bem claro. Eu vou apagar aqui, ó. Continuando aqui, a notação f de x. Então, quando a gente fala de função, a gente aí tem essa anotação, a forma de escrever sobre essa função. Para que qualquer um que quando lê, ele bater o olho, ele vai falar, isso aqui é uma função. Tá? Então, como que a pessoa identifica isso? Ela identifica isso quando tem essa notação aqui, f de x, quer dizer, função de x.
Observe a afirmação da Teresa. O meu carro consome 1 litro de combustível a cada 12 quilômetros rodados. O número de litros de combustível consumido é função da distância. É em função da distância percorrida. A lei dessa função é o número de litros de combustível. Tá aqui, ó. A quantidade de combustível usado é isso aqui. A distância que ele está percorrendo dividido por 12. Tá? Então, a cada 1 litro de combustível, 1 litro de combustível a cada 12 quilômetros. Ele gasta 1 litro de combustível a cada 12 quilômetros. Tá? Então, também podemos representar a lei de formação dessa função escrevendo assim, ó, em vez de fazer y, que é os litros, né? O litro de combustível. Em vez de escrever assim, x sobre 12, nós podemos escrever assim, ó. É a mesma coisa, tá, gente? Isso é igual. Função de x é igual a x sobre 12. Se eu estivesse trabalhando com y aqui, aí eu faria f de y é igual a y sobre 12. Tá? Ou se fosse uma letra qualquer. Tá? Então, se eu mudar a letra aqui, aqui muda também. Então, essa letra aqui é igual a que está aqui. Então, x sobre 12. Essa é a lei de formação. Essa é a notação de função. Tá? Eu posso escrever assim. Assim ou assim. Tá bom? Nessa notação, a função foi representada por f de f. A função é o f. X representa a distância percorrida, né? Que é o valor aqui em cima, em quilômetros. E f de x, o número de litros de combustível consumido. Então fica a função em x, o litros aqui, quilômetros percorridos dividido por 12. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Atividade. Eu recomendo que você pause o vídeo e tente fazer essa atividade aqui. Mas se você já fez, vamos lá, gente. Então, vou corrigir aqui com você. Então, a lei de formação de uma função, ela é f de x é igual a 5 vezes o x mais 2. Tá? Ele não está dizendo qual que é a situação em que essa lei de formação foi formada. Ele só te deu a lei de formação direta, tá bom? Então vamos lá. Aqui ele está dizendo que a função, o x vale zero, tá vendo? Ele está dizendo que a função f de x, ele está falando que o x vale zero. Então, onde tiver o x, você vai pôr zero. Então, f de zero é igual a 5 vezes zero mais 2. Então, f de zero vai ser igual a 5 vezes 0, 0, mais 2, 2. Tá? Então, f de 0 é igual a 2. Deu para entender, gente, como funciona isso? Então, vamos fazer outro aqui. Ó. Quando f for f, a função, o x vale menos 1. Então, na letra B, ó, o x vale menos 1. Então, vai ficar 5 vezes menos 1 mais 2. Vai ficar menos 5 mais 2. Tenho 2, devo 5, então eu devo 3. Tá? Beleza? Então, o próximo. Aqui, ó. O x, ó, o f de x, o x vale menos 2. Então, você vai pôr menos 2 aqui e fazer a conta. Tá? E assim a mesma coisa com o d. Vamos para o próximo aqui, ó. O exercício 2. Então, dá pause aí, faça o exercício, vê se você entendeu, resolvendo ele. Vamos lá? Então, agora aqui é o seguinte, ó. Agora já é diferente do outro. Ele está falando que o resultado da função de x vai ser igual a zero. Tá?
Então, o que você vai fazer aqui, ó? O f de x, ó, aqui, na letra A, ele vale zero. Então, vai ficar zero é igual a 5x menos 2. Tirando 2, certo? Fica 5x e aqui fica 2. Tirando 5, certo? Aqui saiu 5, fica x igual a 2 quintos. Então, o x aqui vale 2 quintos. Ok? Deu para entender? Vamos ver o outro aqui. Olha a letra B. O f de x agora, essa função de x, ela vale 3. Então, o resultado dessa função vai ser 3. Então, aqui, ó. 3 é igual a 5x menos 2. Vou tirar esse 2 daqui. Tem que tirar daqui também. Então, vai ficar 5x é igual a 5. Tirando aqui, divido por 5, divido por 5, ó. Então, x é igual a 1. Ó. O valor do x aqui, quando a função for igual a 3, o x vale 1. Tá? Bem simples isso daí, gente. Pega e faz os outros aí, tá? Porque é muito simples. Agora, esse daqui, esse 3 aqui, você vai aplicar direitinho o que você aprendeu. Tá? Então, eu sugiro que você dê pause e faça ele. Então, vamos lá, gente. Vamos corrigir esse daqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. O princípio é o mesmo do exercício 2. Tá? Então, aqui está dizendo que a função, nessa função, o x vale zero. Então, vamos lá. Se na função o x vale zero, então é meio vezes zero menos 3 quartos. E aqui vale, o x vale 1, ó, menos, vale 1. Então, é meio vezes 1 menos 3 quartos. Dividido, aqui o x vale 2. Então, é meio vezes 2 menos 3 quartos. Aí tem que resolver essa expressão. Ó. Aqui vai dar zero, certo? Menos 3 quartos menos meio. Meio vezes 1. Né? Então vai ficar menos 3 quartos menos meio menos 3 quartos. Ó, esse aqui e esse aqui dá para fazer. Vai ficar menos 6 quartos menos meio. Tá? Peraí, vamos fazer direitinho aqui. Opa. Então vai ficar menos 6 quartos menos meio. Esses 6 quartos dá pra simplificar, né, gente? Se eu dividir aqui ó, por 2 e por 2, ó, vai ficar menos 3 meios menos meio. Ó, tá vendo? Ficou o denominador igual. Eu estou resolvendo primeiro os de cima, né? Depois eu resolvo de baixo. Então aqui vai ficar menos 4 sobre 2, que vai ser igual a menos 2. É o resultado daqui de cima. Beleza, então ficou menos 2 dividido aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. 1 menos 3 quartos. Tem que tirar o MMC, certo? Então, vamos tirar o MMC. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 4 dá 1, então não vou fazer essa conta, porque senão volta ao que era antes, né? Então aqui, 4 menos 3 é igual a 1. 1 quarto. Certo? Então ficou aqui, ó. Menos. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Ficou menos 2 dividido por
1/4. Divisão com fração. Mantenho de cima, multiplico pelo inverso do segundo. Então, mais com menos dá menos, 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 1 dá 8 mesmo. Vai dar menos 8 isso aqui, ó. Deu para entender? É trabalhoso, né, gente? Dá um trabalhinho. Mas é você prestar atenção. Tá bom? É só prestar atenção. A 2 aí você faz, tá? É o mesmo jeito de fazer. Se tiver dúvida, me procura, manda mensagem, faz alguma coisa aí, gente. Tá? Pra gente tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Tá? O exercício 4, a mesma coisa. Eu peço que você dá pause aí no vídeo, vai lá, tenta fazer, depois você volta para continuar, para ver se você entendeu. Então vamos lá, foi dada essa tabela aqui, e a pergunta é qual é a lei de formação da função que relaciona os valores da segunda com a da primeira dessa tabela. Então vamos pegar aqui, gente, vamos ver qual é a função. A gente tá vendo, aqui está acontecendo, está multiplicando esses valores aqui por 2, ó, tá vendo? Ó, tá sempre multiplicando por 2, ó. Então aqui eu acredito que seja 1 sobre 2 vezes o valor do x, ó. Vamos ver então. Então aqui, ó. Se eu colocar para x 0, meio vezes 0 dá 0. Certo? Então se eu colocar com x vale 0, meio vezes 0 dá 0. Beleza, tá certo, ó, tem que dar certo. Se eu pegar o meio e multiplicar por, ó, para dar 8, eu tenho que multiplicar, o x vai ter que dar 4. Ou, o x sendo 1/8, certo? Então vai ficar meio vezes 1/8, ó, x vale 1/8. X é aqui, ó. Porque ele está querendo que relacione a segunda com a primeira, tá? Então aqui vai ser o valor de x. Então vamos lá. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 8 dá 16, ó, certinho. Então se o x vale 1/4, então fica meio vezes 1/4, vai dar 1, 2 vezes 4, 8, ó, 1/8. Se vale meio, então vai ficar meio vezes meio, que vai dar 1/4, certo? Então achamos aqui a função que é y, né? Vamos usar o y, daqui é a função, ou posso usar f de x, tá? Tanto faz. Eu vou usar o y aqui porque ele quer a lei de formação, então vamos fazer assim, ó, meio vezes x, tá bom? Agora aqui, ó, b, calcule o valor quando f de x para x igual a menos 1/5. Bom, se o x vale menos 1/5, então vamos lá, y é igual a meio vezes menos 1/5. Certo? Menos aqui, 1/5. Então vamos ver. Y é igual. Mais com menos dá menos. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 5 dá 10. Olha lá. Dá menos 1/10. Qual é o valor de x quando a função, o resultado da função f de x dá 7 sobre 2? Então, quando o y for 7 sobre 2. Então, deixa eu apagar aqui para a gente fazer isso. Então, se o y vale 7 sobre 2, meio x. Então, vamos lá. Ó, x vezes 1 dá x, né?
Então fica 7 sobre 2 é igual a x sobre 2, certo? Eu quero tirar esse 2 daqui. Então é só eu multiplicar por 2, certo? Se eu multiplico aqui, tem que multiplicar aqui também. Então vai ficar aqui, vai eliminar, vai ficar só o x. 2 vezes 7 dá 14. 14 por 2 é igual a 7. Então x vale 7. Certo? Ok? Então vai ter bastante exercíciozinho disso, tá, gente? Sempre vai pegar isso daí. Você acha isso daí até mesmo em vestibular, só que vem a pergunta é diferente, né? Não vem a pergunta do jeito que está aqui. Mas é bom saber fazer isso daqui para depois a gente... Depois quando a gente for fazer alguns exercícios de vestibular, você já está bem esperto aí nesse assunto, tá? Então, falando agora a questão da função, quando a gente fala sobre a noção de função por meio de conjunto, tá vendo? Então, o que acontece, gente? Como que eu identifico uma função? Então, assim, a gente viu que toda vez que a gente tiver uma função, o valor, toda vez que a gente colocar um valor para x, vai ter um valor para y, certo? Vai dar um resultado. Então, no conjunto é a mesma coisa. Ó, se a flechinha está apontando para cá, então esse aqui é o valor do x e esse aqui é o valor do y. Se a flechinha estivesse ao contrário, você inverte aqui, o x por um lado e o y por outro, tá? Então, quando que vai ser função? Vai ser função quando cada valor do x tiver um valor correspondente no y, certo? Aqui não importa, está sobrando, não importa. O que importa é que todos os valores de x, eles tenham pelo menos eles tenham um valor aqui em y, tá? Então vamos ver aqui, ó. Todos os elementos de A têm correspondente em B, tá? Então aqui todos encontram um valor aqui. Não esquece desse detalhe aqui, tá? Desse detalhe aqui. Então, ó, x, y. Quando eu coloco o valor do x, eu faço a conta, eu encontro o valor do y, tá? Então presta atenção nisso. Para ser função, tem que acontecer isso, gente. Se não acontecer isso, é porque não é uma função. Ó, cada elemento de A corresponde a um único elemento em B, certo? Vocês viram aqui, ó. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Aqui, quando a gente começou a fazer isso daqui, ó. Vocês lembram desse exercício? Ó? Então, cada vez que a gente colocava um valor aqui pro x, você tem que encontrar um valor aqui no y, certo? Você não pode colocar um valor aqui e encontrar dois valores para o y. Tá? Ou você colocar... não tem como, tá? Se você colocar um valor aqui, vai ter que ter um resultado lá para o y. É isso que ele está dizendo aqui. E é assim que a gente vai identificando se é uma função ou não. Se você coloca um valor no x e você não acha um valor para o y, então não é uma função. Tá? Aqui, ó. Nesse caso, temos uma função de A em B, expressa pela fórmula y é igual a 3 vezes o x. Então, olha aqui. Ó. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Tá? Então, todos os valores de x aqui foram usados. E todos os valores de x têm um correspondente em y. Isso é uma função, gente. Isso é uma função. Agora, olha aqui. Ó. Dados dois conjuntos. Ó, o conjunto A e o conjunto B. Está aqui, ó, o A e o B. Bom, a flechinha está indo de A para B. Então, significa que aqui é o valor, aqui é o x e aqui é o y. Certo? Então, eu usando esse valor, eu consigo chegar nesse. Então, o que é aqui? Ó? Se nós relacionarmos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B.
Ó, cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Então vamos lá. O zero, cada elemento de A é menor do que um elemento de B. O zero, A é menor que o elemento B. Ah, tá. O zero é menor que 2, ele é menor que 3, ele é menor que 5. Tá? Nesse caso, nós não temos uma função de A em B. Isso aqui não é uma função, gente. Porque você não pode colocar um valor lá na x e encontrar 3 valores no y. Tá? Não pode. Cada valor aqui só pode sair uma vez para um valor. É uma função de 1 para 1. Tá? Nesse caso, nós não temos uma função de A em B, pois ao elemento 0 do A, ele tem 3 elementos de B. E não apenas um único elemento de B. Tá? Então aqui não é uma função. Ó. Isso não é uma função. Tem que ficar claro isso, gente. Ó. Aqui, ó, não pode sair mais de 1. Só pode sair uma flechinha para um número aqui. Tá? Agora olha o outro aqui, ó. O C. Foi dado outro conjunto, A e B. Associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Então, os iguais. Ó, perceba, a flechinha está saindo daqui para cá. Então, aqui é o x e aqui é o y. Gente, o x tem que ter um valor. Toda vez que você colocar um valor para x, você tem que achar um resultado. Olha aqui, ó. Não tem resultado, não tem resultado. Isso não é uma função. Tá? Não pode sobrar elemento. Não pode sobrar. Então, isso aqui não é uma função. Não é uma função. Tá? Olha o D. Dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. E a correspondência entre A e B é dado pela fórmula. Que fórmula é essa? Aqui. X elevado à quarta. Então, temos aqui, ó, x elevado à quarta. Então, ó, menos 2 elevado à quarta dá menos 2 menos 2 dá 4. 4 vezes 4 dá 16, ó. Tá aqui, beleza. Agora, olha aqui, ó. Menos 1 elevado a 4 vai dar menos 1 com menos 1 dá mais 1. Mais 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 com menos 1 dá mais 1. Tá aqui, ó. Certo? Então, vamos analisar o seguinte. Todos os elementos de A, que na verdade aqui, ó, é o meu x e aqui é o y, todos os valores de x me dão um resultado para essa função? Dá um resultado y? Sim. Aqui, ó, aqui só sai uma flechinha, só sai uma e uma. Tá vendo? Isso aqui importa? Não importa. Tá? Não importa. Ele pode pegar no y, ter chegando aqui duas flechinhas. Tá? O que não pode é eu pegar o mesmo elemento de x e ter dois resultados. Aí não dá. Tá? Ou mais. Não tem como eu usar o valor do x e conseguir dois valores diferentes. Tá? Então aqui, ó, todos os valores de x têm um resultado em y. Então isso aqui, ó, é uma função. Tá? É uma função. Ok? Isso é uma função. Então vamos lá, na atividade 1 aqui, ó. Quais dos seguintes diagramas representam uma função? Veja quais desses aqui é uma função. Gente, dá pause no vídeo. Vai lá, tenta fazer isso. Tendo essas regrinhas que a gente acabou de ver. E responde isso daí. Se é sim ou não. Tá? Para cada um deles aqui, se é função sim ou não. Ok? Vamos lá no A.
Então, voltando aqui, você já deve ter respondido. Vamos fazer a letra A. Vamos lá, a pergunta é o seguinte, está indo de A para B. Então aqui ó, é os valores de x e aqui é valor de y, certo? Então a primeira pergunta é o seguinte, ó, claro, né, você primeiro tem que identificar. Está indo de A para B, a flechinha está saindo de A e indo para B. Então, cada elemento do x está saindo apenas uma flechinha e todos os elementos têm pelo menos todos os elementos de x. Está saindo uma flechinha? Sim. Sobrou algum elemento em x? Não. Não sobrou. Todos os elementos têm uma flechinha saindo. Então, beleza, gente. Isso daqui ó, é uma função. Tá? Aqui não importa se sobrou. Tá? Na chegada não importa. Agora a letra B. Vamos ver a letra B, gente. Ó. Aqui, ó. Primeira pergunta. Todos os elementos de A, que é o meu x, certo? Porque está saindo daqui para cá, que é o meu conjunto de saída. E o meu conjunto de chegada é o y. Então vamos lá. Todos os elementos de saída, têm uma flechinha saindo dele? Apenas uma flechinha? Não. Aqui, ó, esse aqui está aqui, ó. Não tem, ele não tem resultado. Você não consegue achar um resultado. Se você colocar o valor 0 no x, você não consegue encontrar um resultado em y. Então isso aí não é uma função. Não precisa nem fazer mais nada. Não é uma função. Letra C. Ó, vamos lá. Mesma pergunta, gente. Quem é a entrada e quem é a saída? Quem é a saída? Ó, aqui é o conjunto saída. E aqui é o conjunto chegada, né? Não é saída, é chegada. Saída e chegada. Tá? Então eu estou saindo daqui e vindo para cá. Tá. Então, no conjunto de saída, todos os elementos têm apenas uma flechinha? Sim. Todos encontraram correspondente lá na chegada? Sim. Então, beleza. Isso aqui ó, é uma função. Tá? Não importa. Isso aqui não importa. Tá? Na chegada não importa. Na saída importa. Tá bom? Vamos lá. Letra D agora. Ó. Então, qual que é o conjunto de saída? Tá aqui, ó. Conjunto de saída, conjunto de chegada. Tá saindo daqui, vindo para cá, tá? Ó, vindo para cá. Então, vamos lá. Primeira pergunta. No conjunto de saída, cada elemento do conjunto tem apenas uma flechinha saindo dele? Não. Olha aqui, ó. Tem duas flechinhas saindo dele, tá? Então, um elemento, na hora que você faz a conta, você substitui o valor no x, vai dar dois valores aqui para y. Então, não tem lógica, né, gente? Não é uma função. Tá? Não é uma função. Ok? Vamos para o exercício 2. Observe a tabela abaixo. Verifique se a correspondência de A em B pode ser uma função. Em caso afirmativo, determine a fórmula matemática dessa função. Então, todos os elementos de A, então A é a saída, ele está vindo para cá. Tá assim, certo? Todos os elementos de A têm um correspondente em B? Todos têm. Todos vêm para cá. Tá vendo? Todos têm. Um único? Sim, um único. Tá? Então, é uma função. Ok? Beleza, então é uma função. Então agora eu vou ver a fórmula de formação dessa função. Então vamos lá. 1 para 1. Então é 1 dividido por 1 dá 1. Não, não dá. Ó, 1 ao quadrado. Ah, aqui, ó. Vê aqui, ó. Raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 4 dá 2.
Raiz quadrada de 9 dá 3. Raiz quadrada de 16 dá 4. E raiz quadrada de 25 dá 5. Então, qual é a fórmula a formulinha dela aí? É raiz quadrada de x. Vai ser igual a y. Então, quando o x é 1, fica raiz quadrada de 1. E o y vai dar 1. Está aqui, ó. 1. Quando o x vale 4, então vai ficar raiz quadrada de 4. O y vale 2, ó. Aqui. Tá vendo? É uma percepção, gente. Você tem que olhar e perceber esse tipo de coisa. Tá? Não é uma coisa que você vê logo de cara. Né? Não é uma coisa fácil assim, que você olha assim e fala, nossa, pronto. Não. Tem que pensar um pouco, gente. Como que ele sai de 1 e vai dar 1? Como que ele sai do 4 para chegar... Que conta que ele tem que fazer para chegar no 2? Se eu fosse dividir por 2, tudo bem. Mas aqui não dá. Ó. Se eu dividir por 2, não dá 1. Se eu dividir aqui por 2, não dá 3. Então não pode. Tem que ser uma lei que... um cálculo que sirva para todos. Tá? Agora aí sim, ó, se eu pego e tiro a raiz quadrada de 1, é 1. Raiz quadrada de 4 é 2, e assim por diante. Então eu sei que a raiz quadrada de x vai dar o valor do y. Tá? A letra B. Verifique se a correspondência de B em A pode ser uma função. Em caso afirmativo, determine a fórmula matemática. Gente, provavelmente, né, se você está tirando aqui a raiz, qual vai ser o contrário da raiz? É a potência. Então agora ele está querendo que você faça o contrário, ó, de B para A. Então o B é a saída e o A é a chegada, tá? Você tem que prestar atenção nisso, porque eu posso fazer isso. A mesma coisa aqui, nesses conjuntos aqui, ó, eu poderia fazer o contrário. Ó. O B indo para o A. Tá? Aí eu tenho que analisar tudo de novo aqui. Aqui já não seria, né? Porque tá sobrando um aqui, então não seria função aqui, né? Então presta atenção nisso. Eu estou indo agora de B para o A. Então, se eu fiz daqui para cá, eu fiz raiz, então daqui para lá é potência, né, gente? É o contrário da raiz. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado dá 25. Tá? Então eu sei que é y ao quadrado vai ser igual ao valor do x. Então, se y vale 1, 1 ao quadrado dá 1. Aqui. Se o y vale 2, então 2 ao quadrado vai dar 4. E assim por diante. Tá? Verifique se ela é uma função. É função. Determine a fórmula matemática. Então, é y ao quadrado igual a x. Tá bom? Tem que prestar atenção nesses termos. Então vamos falar, já está bem adiantado o nosso vídeo, então um vídeo bem grande, tá, gente? Não teve jeito. Mas vamos falar logo sobre isso daqui, é bem simples e a gente finaliza. Domínio contra domínio e conjunto imagem, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o conjunto de partida, então ele é o x. E aqui é o conjunto de chegada, ele é o y. Então você está indo daqui para cá. Então, esse conjunto aqui, a gente chama ele de domínio. É ele que está dominando. E esse daqui é contra o domínio. A chegada é o contra-domínio. Então, aqui é o domínio e aqui é o contra-domínio. Tá? Deixa eu ver se tem um aqui mais fácil da gente ver a questão da imagem. A questão da imagem, deixa eu falar da imagem nesse exercício aqui, ó, porque aqui dá para você ver melhor do que tem ali. Então, o que é o domínio, contra-domínio e a imagem? Então, vamos pegar um aqui que é função. Ó, esse aqui é função, certo? O A. O A é função. Então, qual o domínio dessa função? Então, você vai escrever assim, ó, domínio é igual. Quais são os elementos que fazem parte do domínio? Ó,
o 2, o 3, o 4 e o 5. Esse é o domínio, tá? Deu para entender? Então, o domínio é o conjunto de saída. Domínio é o conjunto de saída. Então, é todos os elementos dele. 2, 3, 4 e o 5. Tá? Qual que é o contradomínio? É o conjunto de chegada. Todos os elementos, tá? Mesmo esse daqui, aqui não tem nada, mesmo ele entra. É todos. Então, é 0, 1, 2, 3 e o 4. Esse é o contradomínio. Aí eu pergunto para você, qual é o conjunto imagem? Então, o conjunto imagem, ó, presta atenção, gente, nisso. O conjunto imagem é só os elementos que a flechinha está chegando nele. Aqui no contradomínio, ó. Porque, ó, o 2 tem uma imagem 0. O 3 tem uma imagem 1. O 4 tem uma imagem 2. O 5 tem uma imagem 3. Esse aqui não conta, tá? Só os que recebem a flechinha que conta. Então, aqui, ó, conjunto imagem é o 0, o 1, o 2 e o 3. Esse é o conjunto imagem. Só isso. Tá bom? Então, domínio é o conjunto de saída. Todo ele. Contradomínio é o conjunto de chegada. Todos os elementos dele. A imagem são todos aqueles do conjunto chegada que recebem a flechinha. Tá? Só os elementos que recebem a flechinha. Deu para entender? Tranquilo isso, né? É bem facinho, gente, mas tem que gravar isso bem na mente, tá bom? O estudo do domínio. Esse aqui ele já exige um pouquinho mais de vocês aí. Tem que gravar bem isso aqui. Ó, o que é o domínio? Então, o que acontece aqui? Ó? Por exemplo, você tem uma função f de x igual a 1 sobre x. O domínio dessa função é a possibilidade que eu posso fazer de cálculos com esse 1 sobre x. Primeiro, você tem que lembrar que, por exemplo, eu não posso dividir 1 por 0. Né? Nunca se pode, não existe uma divisão de um número por 0. Então, aqui, o domínio é que você não tenha 0 aqui, para poder achar o domínio. Senão não dá para fazer a conta. Certo? Então, vamos lá. Então, tem que ser 1 sobre x, tal que o x seja diferente de 0. Tá aqui, ó. Porque não dá para dividir por 0. Certo? Então, x diferente de 0. Então, o que vai ser o domínio? O domínio dessa função é os números reais menos o 0. Ou, lembra, o reais com o asterisco? Aí você não está incluindo o 0. Tá? Você põe lá. Qual o domínio? O domínio. Põe lá. Domínio dos reais menos o 0. Tá? Deu para entender isso? Então, sempre, gente, que tiver o x no denominador, você já lembra, pô, não pode ter 0 ali. Se não pode ter 0, então você já coloca 1 sobre x tem que ser, o x tem que ser diferente de 0. Sendo assim, o domínio vai ser igual a qualquer número, né, que é o real, qualquer número no conjunto dos reais, menos o 0. Pronto. Tá? Uma outra situação, você tem a raiz. Raiz. Então vamos lá. Tem a raiz quadrada de 3 menos x. Gente, não existe raiz quadrada de um número negativo. Certo? Põe lá, menos 4. Como que eu vou tirar a raiz quadrada de menos 4?
Raiz quadrada não é um número vezes ele mesmo, que dê menos 4? Bom, que número aqui que eu vou multiplicar que vai dar menos 4? Tem que ser o mesmo número, eu não posso pôr menos 2 e mais 2. Aí mais com menos fica menos 2, não posso, só são dois números diferentes aqui. Esses números têm que ser iguais. Então não existe uma raiz quadrada de um número negativo, tá? Então qual é a situação aqui, ó? O 3 menos x, ó, ele tem que ser maior igual a zero, certo? Tem que ser maior, pode ser zero, certo? Porque 3 menos zero dá 3. Então pode ser maior e pode ser o zero, mas tem que ser maior que zero. Porque se você colocar números menores que zero aqui, ó, tá vendo? Se você colocar números menores que zero, só que você tem que resolver, tá? Vai poder ser números, mas você tem que resolver isso aqui, ó. É uma inequação, tá? Então é uma inequação, você tem que resolver essa inequação. Então, ó, 3. Gente, se vocês não lembrar como resolve inequação, vocês falam para mim poder fazer uma revisão disso, tá? Então a inequação, ó, deixa eu montar aquela direitinho aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. 3 menos x, então tem que ser maior ou igual a zero, tá? 3 menos x tem que dar um número que seja maior ou igual a zero. Pode dar zero? Pode. Raiz quadrada de zero é zero. E tem que ser maior que zero, né? Porque não pode ser raiz quadrada de um número negativo. Então vamos lá. Para achar exatamente aqui, a gente resolve essa inequação. Eu vou pegar esse menos x e vou passar ele para cá. Então vai ficar 3 é maior ou igual a x. Ele ficou positivo. Então x tem que ser menor igual a 3, certo? X tem que ser menor igual a 3. Então eu posso utilizar aqui, ó, qualquer número que for menor ou igual a 3. 3 para baixo vai dar para tirar a raiz. Por exemplo, vamos ver. Se eu colocar aqui um 3, pode ser 3, né? Então se eu colocar 3 aqui, vai ficar 3 menos 3 dá 0. A raiz quadrada de 0 é 0. Pronto, dá para resolver. O 2, se eu colocar 3 menos 2 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Se eu colocar menos 1, 3 menos menos 1, menos com menos dá mais. 3 mais 1, 4, raiz de 4 é 2. Tá vendo? Então eu posso colocar os números negativos aqui. Então por isso pode ser menor que 3. Tá bom? Então, aí você vem. Domínio. A função é igual. X pertence aos reais, tal que o x seja menor ou igual a 3. Tá bom? Então, tem que sempre colocar isso aqui, gente. Ó, isso e isso aqui. Tá? Sempre colocar domínio da função, x pertence aos reais e a resposta. Agora, olha esse aqui, gente. Ó. É lógico que nessa atividade avaliativa que eu vou dar para vocês, eu não vou colocar uns negócios muito pesados daqui para vocês, né? Porque não está dando tempo da gente trabalhar bem isso daqui, tá? Mas é só ficar atento, pelo menos uns mais facinhos aí eu coloco lá para vocês fazer, tá? Ó, tem aqui, ó. Então vamos ver. Em cima tem aquela situação, né? Que não pode dar número negativo. Então o 7 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Aqui, ó. Tá aqui feito já. Aí você passa o x para cá para ele ficar positivo, certo? Aí ficou x menor ou igual a 7. Então em cima tem que ser x menor ou igual a 7. Embaixo não pode dar número negativo também, né? E nem zero.
Então aqui não pode dar negativo e nem zero. Então tem que ser maior que zero, né? Tem que ser maior que zero. Não pode ser negativo e não pode ser zero. Então maior que zero. Aqui, ó. Maior que zero. Sendo assim, o 2 passa para cá, o x tem que ser maior que 2. Então você põe lá. Domínio da função vai ser igual. X pertence aos reais. Tal que x seja menor ou igual a 7 e não é ou não, e x maior que 2. Pronto. Tá? Pode fazer nessa anotação aqui também, né? Mas não vamos complicar não, tá? Fazer só isso aqui já está ótimo, gente. Por enquanto, pra gente isso aqui já está ótimo, tá? Aí por fim, cara, nessa questão da função, isso aqui é o básico da função, tá? Que é fazer o gráfico dela. Isso aqui a gente vai trabalhar. Não vai, por enquanto a gente vai fazer isso daqui, mas depois eu vou dar umas atividadezinhas para vocês fazerem de gráfico. Isso aí você tem que saber fazer, gente, gráfico. Isso aí cai muito em vestibular, nem isso aí cai muito, tá? Então, o que é o gráfico? Se não me falha a memória, nós fizemos alguma coisa o ano passado, né? No nono ano nós fizemos isso daqui. Então a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Você tem um plano cartesiano, ó, onde aqui é o x, aqui é o y, tá vendo? Isso é o plano cartesiano. E aí você tem que encontrar as coordenadas. Então você tem que ter as coordenadas x e y. Então vamos supor que você já tem aqui, ó. Você já tem aqui, ó, os valores de x e os valores de y, tá? Então você quer fazer o gráfico disso daqui? Então x, ó, se o x vale 1, o y vale 4. Então vamos aqui, ó, x1, o y4 está mais ou menos aqui, ó. Achou um ponto. Se o x vale 2, o y vale 6. x2 vale 6, então ele está bem aqui em cima. Se o x3, o y vale 8. 3 e ele vale 8. Então está bem aqui em cima. Aqui, ó. Então você tem aqui uma reta, tá vendo? Isso que é o gráfico, gente. Isso que é o gráfico. E aí a gente tem que aprender a fazer isso daí. Tá? Então, dada a função, ele pede para você construir o gráfico. Tá? Eu vou te dar assim, ó, do jeito que está aqui, ó, desse jeito aqui. Tá? Vou te dar desse jeito e eu vou pedir para você construir o gráfico. Tá? A gente vai ver isso aí mais detalhes. Eu quero trabalhar bem esse negócio do gráfico com vocês. Então, como que eu monto o gráfico a partir da função? Você vai fazer o seguinte, ó, presta atenção. Y é igual a 2x mais 2. Só que você vai dividir assim, ó. Você vai chamar aqui de x, você vai chamar aqui de y. Tá? Então presta atenção. Os valores de x, você pode atribuir qualquer valor para x. Lembra que a gente lá na lei de formação, lá naqueles primeiros exercícios da área lá do terreno, a gente falava quanto que a gente queria no valor do x para conseguir achar o valor do y. Aqui é a mesma coisa, você vai atribuir o valor de x. Nós vamos sempre trabalhar com os mesmos valores, tá, gente? Pode trabalhar com qualquer valor? Pode, só que quanto maior o valor de x, maior é o seu gráfico. E aqui a gente não tem espaço para fazer um gráfico muito grande. Então eu vou pedir para vocês usarem esses números aqui, ó. 1, 0 e menos 1, ó. Tá bom isso daqui. Só para a gente começar, tá bom. Então x vai sempre valer isso daí. 1, 0 e menos 1. Que aí a gente vai ficar um gráfico bem pequenininho. Então vamos lá. Quando x vale 1, é só você substituir aqui, ó. Então 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Quando x vale 0,
Você põe 0 aqui, ó. 2 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Quando x vale menos 1, então 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 2 dá 0. Ó. Aí você vem aqui, ó, e vai fazer o plano cartesiano. Então, ó, o x aqui é 1, para o x aqui é 2. Mas a gente não vai usar, né? Só vai usar 1, 0. O 0 é aqui. E aqui é o menos 1. Tá meio zoado isso aqui. Faz isso aqui direito, ó. Vou fazer aqui, ó. Pera aí. Deixa eu usar isso aqui, ó. Tem aqui uma reguinha, gente, ó. Chique. Então, vamos lá. Aqui é o eixo X. Aqui é o eixo Y. Tá aqui, ó. Então, aqui Y, aqui é X. Então, vamos lá. Se o X vale... X vale 1... Aqui, peraí. 1... Vou fazer mais pra cá. Então, aqui, ó. O X vale 1... E... menos 1. Tá? Então, deixa eu pôr aqui, ó. Vale 1... 1... E aqui vale menos 1. O Y. O Y vale 0, 2 e 4. Então, 0, 2, 2, 4, 0, 2, 4. Então, vamos lá. Aqui vale 2 e aqui vale 4. Então, vamos lá. Ó. Então, quando x é 1, y é 4. Ó. Quando x é 1... Ó, tá torto aqui. Ó. 4. Deixei esse ponto aqui, ó. Quando x é 0, y é 2, ó. Então ele está pegando esse ponto aqui, ó. Quando x é menos 1, y é 0. Então ele está pegando esse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Fez uma reta. Aqui. Vou pegar certinho, tá? Aqui, ó. Ó, essa reta aí. Esse é o gráfico da função de primeiro grau, tá? Da função que a gente está vendo aí. Então, fazer gráfico, gente, vocês têm que saber, tá? É obrigação. Você pode não saber, assim, pode não saber tanto dos outros, mas do gráfico você tem que saber fazer gráfico, tá? Pelo menos saber isso aqui. A gente fez bastante o ano passado, né? Quem esteve comigo o ano passado, a gente fez bastante disso. Então a gente vai continuar esse ano aqui. Eu vou pegar vocês muito com gráfico. Não só da função de primeiro grau, mas a gente vai fazer gráfico da função de segundo grau. A gente vai fazer gráfico das funções exponenciais. Então, meu, vai aprender a fazer isso aqui de um jeito ou de outro, tá? Então fica atento a isso. Gente, foi um vídeo bem grande. Lembra aí dos links que eu falei que eu vou colocar aí para vocês. Aqui, ó, você pode clicar aqui para criação de gráficos no GeoGebra, tá? Tem ali acho que tem exemplos ali. Clica, só você clicar em cima aí que ele já vai te levar para um vídeo do YouTube, tá bom? E eu fico à disposição, gente. Vocês vêm, tira print aí da tela do que você não entendeu, manda para mim. Eu faço um vídeo específico daquilo que você não entendeu, explicando de novo aquilo que você não entendeu, dou outro exemplo, faço outros exemplos, tá bom? Mas vocês têm que me dar um retorno.
E tudo isso vai acontecer, tem que acontecer essa semana aqui, gente. Vocês só vão ter isso para fazer durante essa semana e responder uma atividade online aí, tá? Eu vou mandar o link para vocês, eu vou preparar aí para vocês e mando para vocês. Vocês vão ter que fazer isso aí, responder até sexta-feira, tá? E aquela ali vai ficar nota de P2, que é tudo sobre isso aqui, sobre esse PDF, tá? É só você estudar esse PDF aqui, tá tudo certo. Tá bom, gente? Então, até mais.